Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 11 de março, né? Segunda-feira, e a gente tem aquela velha revisão da semana passada e o que esperar para essa semana no nosso índice aqui, né? Nosso Ibovão da Massa, nosso famoso Ibovespa, beleza? Mas fique aí, você que está chegando aqui agora, né, no canal, ainda não me conhece, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimentos da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal, onde a gente fala sobre macroeconomia e falamos também um pouco mais sobre finanças pessoais, de uma forma mais descomplicada, que é o quadro Descomplicando Finanças, beleza? E temos também aí a carteira, né, do Descomplicando Finanças, que é uma carteira pública, que eu invisto R$ 500 por mês ali para que vocês possam entender como é a dinâmica de investir e com disciplina e paciência você pode construir bons patrimônios, beleza? Bons resultados. Então vamos lá. Bom, olhando para a semana passada, foi uma semana muito marcada por alguns fatores, né? Olhando para a agenda externa, a semana foi muito marcada pela questão da aparição do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, é o homem mais esperado, aguardado, né, no mundo hoje, devido à política monetária norte-americana, que tem aquele viés se vai cortar ou se não vai cortar a taxa de juros ainda esse ano. O mercado espera um corte de juros, certo? Com o corte de juros norte-americano, isso tende a favorecer o apetite ao risco. Por isso que todo mundo está aguardando qual vai ser a nova política nos Estados Unidos, certo? Então, ele apareceu, né, nessa última semana no Congresso norte-americano, onde as falas de Jerome Powell foram até boas, né? Olhando para o que o mercado gostaria. Essa presença foi marcada ali com Powell fazendo um discurso e destacando que o corte de juros norte-americano ainda virá para esse ano, né? Então, o mercado começa a olhar ali para junho, né? A partir de junho ali um corte de juros, e o Powell chegou e mencionou isso. Só que para isso acontecer, ele e os dirigentes do FONC, né, que é o comitê, né, da política monetária lá nos Estados Unidos, precisam ter mais segurança a questão da inflação vir para a meta, né? A meta norte-americana são de 2% de inflação ao ano, tá? Então, isso acabou agradando os investidores e ao longo da semana tivemos uma série de indicadores do mercado de trabalho. Então, a gente já tinha visto que o PIB norte-americano, vamos recapitular, o PIB norte-americano lá do último trimestre teve uma desaceleração frente ao terceiro trimestre e nós tivemos o mercado de trabalho norte-americano mostrando um pouco mais de fraqueza, né? Então, os dados de payroll vieram misto. O payroll, que é a menina dos olhos, né? O maior indicador no mercado de trabalho no mundo, que é o relatório de emprego norte-americano, mostrou os dados um pouco mistos, né? Então, mostrando que o país criou, né, 275 mil vagas, que veio acima do consenso, né, do esperado, que eram 200 mil vagas, então vieram 75 mil a mais. Porém, a taxa de desemprego saiu de 3,7% para 3,9%. Ou seja, aumentou o número de desempregados, né? E o ADP e o JOLTS, que a gente mostra ali, a criação de empregos, de vagas, e a criação de vagas no setor privado, tá? Então, mostrou ali um leve recuo, o que mostra para os investidores, o que acende na cabeça dos investidores, uma expectativa já para junho, né? A CME, o Fed cortar taxa de juros, beleza? Então, na casa ali de 25 base points. Isso foi o que aconteceu, que movimentou o mercado, né, ali. Então, fizeram com que as bolsas americanas ganhassem até um pouco mais de força, né, em algumas aparições dentro da semana, mas a semana foi bem carregada, né, olhando para esse ponto. Fala do Jerome Powell na quarta, né, no Congresso, e também os dados de emprego norte-americano, beleza? Um outro ponto lá fora também nós tivemos a política monetária do BCE, né? A Christine Lagarde mencionou que o corte, né, ela sugere que o corte de juros para o bloco econômico vem ali também na reunião de junho, né? Então, assim como a expectativa do mercado está para corte do Fed em junho, o BCE também veio trazendo esse ponto. Porém, o BCE manteve nessa reunião a taxa inalterada, não mudou nada. E um outro ponto que agitou também a semana foi simplesmente o anúncio, né, lá do governo chinês para o crescimento do gigante asiático para esse ano. Novamente, um PIB ali de 5%. Os analistas começam a enxergar isso como um pouco demais, né? Porém, devido ao que a China já vai enfrentando, né,
na sua economia, certo? Então a gente tem ali a crise imobiliária, então isso acaba dificultando um pouco mais o crescimento do gigante asiático, assim como foi no ano passado, tá? Então isso requer, né, a gente avalia que o governo deve vir com mais estímulos para a economia. Então, para a gente ver as bolsas asiáticas subindo, a gente vai precisar ver o governo chinês votando aí, basicamente, estímulos na mesa, beleza? E aqui no nosso Brasilzão, vamos falar aqui do nosso Brasilzão, né? Então, vou primeiro passar para vocês como é que está o dia hoje, né? Nós temos aqui os índices norte-americanos tendenciando uma abertura em baixa. Nós temos aqui Europa majoritariamente no campo negativo. E nós temos aqui Ásia e Oceania também majoritariamente no campo negativo. Ou seja, o mundo todo mostrando ali um risk-off, né? Então, galera não querendo tomar tanto risco. No início da semana, nós temos aqui o WTI e o Brent trabalhando aí no campo positivo, né? $82 o Brent e $78 praticamente ali o WTI, beleza? O índice DX está neutro, 0,02% de alta, não muda nada. Os Treasuries sem uma direção única, né? Então o curto está mostrando rendimento positivo e os longos aí um rendimento negativo e os preços para cima, né? A gente já sabe aí a correlação. Quando os preços estão subindo, o rendimento está caindo. E ao contrário também é verdadeiro, beleza? Índice Bovão da Massa fechou aí com a semana em queda de 1,63%, fechando aí, estando no mês com 1,51% de queda e no ano amargando aí seus 5,3% aí de queda, encerrando o pregão na sexta-feira aos 127 mil pontos, certo? Nós tivemos dois destaques aí para essa semana, né? Que acabou batendo bastante dentro dessa semana, que foi o seguinte: nós tivemos na sexta-feira a divulgação do balanço da Petrobras, que muita gente falou que foi a Petrobras que derrubou. Vou até colocar aqui o nosso Ibovão da Massa, né? Que aí teve um recuo de 0,99% no dia, né? Mas na semana foi 1,63%, beleza? Então continua aí naquela lateralização. E o que acabou, né, fazendo com que o Ibovespa tivesse essa correção? O que pesou bastante foi a nossa querida Petrobras. Beleza? Então vamos botar aqui no semanal, nossa querida Petro, que fechou o dia aí, a PETR4, que é a preferencial, fechou com 10,5% de queda, né? Então teve a divulgação do balanço, mas isso não foi tão ruim assim. O que pesou foi simplesmente que o lucro, parte do lucro que iria para o dividendos extraordinário, não vai mais, né? Então o dividendo extraordinário caiu e esse dinheiro vai para uma outra conta de remuneração de capital. Isso não caiu muito bem para os olhos dos investidores. A galera bateu e bateu forte. E nós tivemos aí 3 bancos praticamente já colocando a ação como neutra, né? Tirou na parte de compra e botou como neutra, que foi o BOVA, né? Que é o Bank of America, Santander e Bradesco, né? Os 3 bancos aí se pronunciaram e jogaram a ação para neutra. Então muita gente acabou realizando lucro, né? Quem está comprado aqui embaixo realizou um pouco mais de lucro, beleza, botou dinheiro no bolso. E uma outra galera saiu por pânico. Aí aqui é que a porca torce o rabo. Você que é investidor novo, não entre nessa questão do pânico. Saia da manada, tá? Não vá junto com a manada. Entenda o mercado, até porque quando a gente olha aqui, ó, vamos olhar aqui, por exemplo, PTR4. O Status Invest, vamos ver como é que ficou, né? Não sei se já atualizou. Opa, não. Aqui não, aqui não. Vamos abrir aqui. Hoje temos aqui o Petrobras com dividend yield aqui de 20,3%, né? Tivemos aí um recuo. Nos últimos 12 meses nós temos aí um aumento na Petrobras de 90%, ou seja, essa queda de 10% não é nada, simplesmente eu vejo como uma coisa natural, realização de lucros, certo? O balanço da Petrobras não foi tão ruim assim, e a gente ainda tem aí uma empresa, deixa eu só tirar aqui o meu rosto daqui, para facilitar a visão de vocês. Dividend yield de 20%, PL, né, preço sobre lucro de 3,4%. Nós temos aqui dívida líquida, né, sobre EBITDA de 1,15%, 0,87%, desculpa, dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida sobre PL, né, sobre preço
sobre o patrimônio líquido, desculpa, 0,62%, margem bruta de 51%, margem líquida de 25%, margem EBITDA de 50%, ROI de 35%, ROA de 13%, ou seja, ainda mostra sendo uma empresa muito boa, né? Então, assim, não é recomendação de compra e nem de venda, tá, galera? Eu só estou mencionando para vocês uma leitura, para que vocês possam, antes de fazer a movimentação no ativo, na sua carteira, avaliem os dados. O balanço, ele não foi tão ruim. O que pegou mal foi simplesmente a questão do dividendos extraordinário, mas ainda não tira o brilho, na minha visão, de Petrobras. Vini, eu posso comprar Petrobras? Se estiver no seu plano de compras, se estiver no seu plano de investimentos, já conversou com o seu assessor, aí é você com ele, beleza? Os meus clientes, eu já vou dar aqui o meu guidance depois para cada um deles, se estiver dentro do perfil de cada um, beleza? Bom, junto com isso, com a Petrobras caindo, que fez o nosso balcão cair, nós tivemos aqui o fator do nosso presidente Lula, mencionando, né, que nós poderíamos ter aí a arrecadação, né? Nós tivemos a arrecadação aumentando e que isso poderia sugerir, né, lá para o Congresso um aumento no limite de gasto, né? Então isso não caiu muito bem para os investidores, né? Os investidores começaram a se preocupar com a questão fiscal. Isso acaba apagando um pouco mais o brilho que o Campos Neto, né, acabou mencionando no início da semana, uma visão mais otimista com o fiscal aqui do Brasil, né? Vendo que as contas estavam fechando, né, devido ao último resultado de janeiro. Então isso começou a trazer um pouco mais de agrado, né, de otimismo para o presidente do Banco Central, e isso acabou ele mencionando para os investidores. Os investidores até um momento não fizeram nada, até porque estavam no início da semana ainda com muita cautela, com a apreensão dos dados norte-americanos, mas depois dessa fala do Lula, né, que foi ali na sexta-feira, a galera acabou ficando um pouco mais temerosa, né, porque é um governo que tem bastante programa e bastante gastos. Isso acabou influenciando os nossos índices, o nosso DI, né, que os juros futuros acabou ganhando um pouco mais de força, né, a bolsa perdeu um pouco mais de atratividade com os dados da Petrobras e com essa fala do Lula que acaba afetando a preocupação fiscal. O nosso real acabou se desvalorizando frente ao dólar, né, com essa pressão que acabou tendo dos DIs. Os DIs só não subiram mais porque os treasuries norte-americanos acabaram ficando um pouco mais acomodados com os dados do relatório de emprego. Então, a doleta por aqui subiu 0,97%, fechando ali nos 4,99, né? Basicamente, beirando ali os R$ 5, né? Então, naquele preço psicológico, beleza? Olhando a divisa norte-americana frente aos nossos pares, né, os nossos concorrentes, que são o peso mexicano e o dólar australiano, a divisa norte-americana perdeu força frente a essas duas moedas. Então, sobre o peso, perdeu ali 0,45% e sobre o dólar australiano perdeu ali 0,11%, tá? Foram 0,11% de queda sobre o dólar australiano. Aqui no meu relatório eu botei até positivo, já corrigindo aqui, botando negativo, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora o calendário que nós temos para essa semana. Deixa eu ver se já saiu aqui o do broadcast. Não saiu, então a gente vai lá pro nosso Profit Chart, beleza? Bom, cadê a semana? Atual. Beleza. Vamos lá. Essa visão aqui, vamos botar, né? Aqui. Pronto, agora sim. Temos aí o Boletim Focus, né, para sair segunda-feira. Vamos ver se vai sair segunda, se vai sair terça, né? Mas nós temos aqui compras do Tesouro, né, pelo Fed. Lá não vai fazer muito preço, então a segunda-feira é um pouco mais basicona, né? Tem a estimativa aqui da inflação também, né? Mas não vai fazer muito preço, beleza? Indo para terça-feira, nós temos aqui confiança do consumidor, né? Pesquisa de confiança do consumidor. Temos índices, né? IPCA aqui, né? Que é a nossa inflação aqui no Brasil, na terça-feira. Isso começa a fazer preço, né? A semana começa a ganhar um pouco mais de força. É uma semana que a gente vai ter dados de inflação e dados de atividades econômicas, tá? Essa é basicamente o que vai ditar a semana. Então, nós temos aqui índice de preço ao consumidor, né? Nós temos, deixa eu só tirar aqui alguns impactos baixos, e tá faltando país aqui, que eu senti falta de algumas coisas. Opa,
Rússia não faz preço. E zona do euro. Pronto. Confiança do consumidor lá no Japão. E índice também, né? O CPI. Opa, cadê? Aqui. Boletim Focus, taxa de desocupação no Reino Unido, que eu estava sentindo falta aqui na terça-feira. Nós temos CPI lá nos Estados Unidos e o nosso CPI aqui no Brasil. Ponto. Índice de preço lá dos Estados Unidos, né? Como a gente já tinha falado, na terça-feira. Núcleo da inflação, que é o que a gente vai olhar. Confiança do empresário não faz muito preço. Mas aí depois nós temos no Reino Unido a leitura do PIB lá do Reino Unido, vai sair na quarta-feira. Variação de estoque de petróleo, né? Isso aqui pela Agência Internacional de Energia. Esse aqui faz preço no mercado de petróleo, como sempre falo. Dados de emprego aqui no nosso Brasilzão, na quarta-feira, já à noite, então isso vai reverberar ali movimentação na quinta, certo? Na quinta-feira nós temos vendas no varejo, pedidos iniciais de seguro-desemprego, dados de mercado de trabalho norte-americano, índice de preço ao produtor, que é o PPI, né? Inflação ali no atacado, que vai gerar inflação ali no atacado nos Estados Unidos, né? Vendas no varejo norte-americano e estoques das empresas, né? A leitura de janeiro, beleza? Na sexta-feira nós temos índice de atividade industrial, índice de preços de importação, índice de preço de exportação, né? Que a gente vai começar a ver ali uma parte ali da balança comercial e produção industrial norte-americana, beleza? E depois nós temos na China a produção industrial, que isso pesa ainda, porque a China continua sendo um peso muito grande na produção mundial, e as vendas no varejo anual lá no gigante asiático, beleza? Bom, esses são os dados para essa semana, o que aconteceu na semana passada, fizemos um resumão, e o que a gente vai esperar para essa semana, certo? Então a semana continua nessa mesma questão. Pontos cruciais na semana. Inflação. O mundo ainda tem uma inflação muito grande, então os Estados Unidos e Reino Unido e Europa ainda lutam muito com a questão da inflação, precisam que a inflação venha caminhar ali para a meta de 2% para garantir, né, dar mais confiança aos dirigentes a cortar juros, tá? Aqui no nosso Brasilzão, a gente também precisa da inflação sendo bem acomodada para manter o nosso guidance, né, o nosso foreign guidance, né, para poder manter aí o corte de juros, né, de 0,5 ponto percentual a cada reunião, beleza? Então fiquem atentos a esses dados e os dados também de atividade econômica, porque isso vai acabar afetando, né, se vier ruim, né, a gente pode ter aí um Federal Reserve antecipando aí seu corte de juros de junho para maio, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e um bom dia, uma boa semana para todo mundo, e até quarta-feira com mais dados aqui no canal. Valeu!